Aula de número 2, o nosso curso que vai falar um pouquinho sobre a prova nacional docente. Estamos dissecando alguns tópicos importantes e hoje a gente vai falar como é organizada a PND, o Plano Nacional, ou, no caso, a Prova Nacional Docente. Então, vamos lá dar uma olhadinha. A gente vai dar uma olhadinha quais são as estruturas, os componentes, as questões e o edital, tá bom? De forma bem genérica, a gente vai trabalhar isso. Então, é importante para cada uma das provas vocês conhecerem como é a prova, e a gente conhece a prova lendo o edital, estudando o edital. Então, nós já temos um parâmetro de 2025. Então, a partir de 2025, você já precisa, já de forma antecipada, começar a fazer um planejamento de estudo, uma estratégia de estudo. Passar não é só ter um conhecimento total daquilo que você está estudando. Passar também tem a ver com uma estratégia de estudo. O que vai importar? Primeiro, você vai ter que organizar o seu tempo de estudo, você vai ter que distribuir a atenção entre os componentes de estudo, fazer uma avaliação da prova anterior, ver o que mais caiu, o que menos caiu. Você pode estar usando hoje a inteligência artificial para colocar a prova e falar assim: olha, me traga a porcentagem de cada uma eh, da, dos temas da prova e evitar estudar apenas o que parece familiar. Então você precisa estudar de tudo, todos os elementos. Então a estrutura da prova orienta a sua preparação. Por isso é importante ver o edital de 2025. Primeiro, identifique as partes e depois distribua os seus esforços. Digo mais ainda, dependendo do tempo de estudo que você tem, dá para fazer exatamente o que mais caiu na prova de 2025. Então, focaliza mais nessas questões que caíram em 2025. E aí, não vai deixar de estudar as outras questões, tá bom? Mas você pode estar focando nessas questões. Então, a Prova Nacional Docente combina uma visão geral, então combina uma formação geral docente, normalmente muito vinculado à questão pedagógica, conhecimento pedagógico, educacional, comuns às diferentes áreas, né? Então a gente pode depois trabalhar, pegar a prova e trabalhar questão por questão. Nós vamos fazer algumas aulas sobre isso e componentes específicos, conhecimentos próprios da licenciatura e a sua relação com o ensino. Então, ali você vai ter, por exemplo, eu sou formado em História, então você vai ter a parte de História, a parte específica da História, é um exemplo, tá? E a parte da metodologia do ensino da história, ok? Da história. Então, você, obviamente, esse conteúdo você já tem que ter adquirido ao longo da sua universidade, da sua graduação, do seu bacharelado, da sua licenciatura, e aqui você apenas vai aplicar aquilo que você estudou ao longo dos 4 anos e você vem estudando de forma constante. Ser professor, isso aí é muito importante. Ser professor é um caminho em que você não pode deixar de estudar e pesquisar. Ou seja, não pode deixar de ler livros, artigos, etc. Certo? Você não pode deixar. Você tem que estar trabalhando constantemente. Então você tem uma parte pedagógica, que vai cair a questão principalmente pedagógico, né, que é comum a todas as áreas, e um componente específico, que é no caso da história, geografia, língua portuguesa, inglês, matemática e assim por diante. Então, não estude apenas o específico. Normalmente, aí eu vou falar por mim, tá? Eu sou formado em História, então normalmente a gente estuda pouco a parte pedagógica,
mas na questão da licenciatura. Então, a formação geral docente também integra preparação. Então, é importante você ter esse estudo da parte pedagógica, da pedagogia. Opa, vou escrever melhorzinho aqui. Da pedagogia. Certo? Ok? Da parte pedagógica. A gente vai ver alguns exemplos depois, tá bom? Então, são questões que são objetivas, ou seja, as questões objetivas são questões testes, e as questões discursivas são as questões dissertativas. Então, as questões testes, você vai ler o comando, vai identificar o conteúdo e vai escolher a alternativa mais adequada para ela. Depois, eu vou fazer uma aula extra, próxima aula eu vou fazer, que eu vou chamar de uma estratégia chamada pega varetas, ok? Pega varetas. Mas aí eu vou fazer com algumas questões da prova para que vocês entendam que dá para fazer uma prova, não apenas quando você não sabe o conhecimento, mas dá para fazer a prova com uma estratégia, percebendo a estrutura em que se organiza as questões objetivas. Por exemplo, se forem questões de A até E, a letra E, ou a letra E, dependendo do estado que você está, então é A, B, C, D e E, são as alternativas. Suponhamos que você tenha 50 questões na prova. Necessariamente você vai ter 10 questões de cada alternativa. Então, se você pega uma prova que tem, sei lá, 30 questões A, então a prova está descompensada. Mas depois eu vou ensinar como vocês vão fazer essa tal pega-varetas, tá bom? E a discursiva, é importante vocês trabalharem as palavras-chave de cada tema. Então vai falar de PPP, vamos lá, dá um exemplo. Você vai ter que falar. O diretor é aquele que vai liderar o processo de PPP. O PPP, o Plano Político Pedagógico, ele é construído reunindo todos os elementos que compõem a comunidade escolar. Ela é um documento que é revisitado todo ano, ele dá um norte das ações pedagógicas da escola. Então, são palavras-chave que na hora que o examinador vai ler, ele vai procurar e pensar essas palavras-chave, ok? Então, confira o edital, a quantidade, a distribuição, a pontuação e os critérios de correção são importantes. Então, encontre a sua licenciatura no edital. A nomenclatura oficial é a referência para os conteúdos específicos, normalmente tem uma bibliografia. Aí eu vou falar por experiência própria. Dificilmente a gente vai ter tempo para focar nesses estudos da nossa disciplina, da nossa, da nossa graduação. E aí, isso aqui você vai depender daquilo que você estudou ao longo dos seus 3, 4 anos de graduação. E foca bastante na parte pedagógica, tá bom? Então, a licenciatura, nós temos a área de avaliação e os conteúdos específicos que tem a nossa. Então, a avaliação no sentido da metodologia, daquilo que é trabalhado dentro da escola na sua licenciatura. E o conteúdo específico, ou a história, vai falar como é que foi a Revolução Francesa, como é que foi a Revolução tal, como é que foi a Guerra Mundial, coisas específicas da matéria, tá bom? Legal, então. Ó, eu vou deixar esse material para que vocês possam observar no meu site, no ibraped.com.br. Lá tem os artigos, lá tem questões, lá você pode ter acesso também a esse material. Então, localiza as informações práticas. Então, primeiro, a data, para que você possa organizar um cronograma, o horário, a duração da prova, as questões e a correção. Por que a duração da prova? Porque aí, olha só que legal.
você vai saber o tempo médio de cada questão. Então, se eu tenho 50 questões e tem 4 horas, então você vai pegar essas 4 horas e vai transformar em minutos. Então, vamos lá, 4 horas. 4 horas vezes 60 minutos, você tem 240 minutos. Dividido por 50 questões, olha só que legal. Você tem em média, eu vou ter que depois ver lá quantas questões são no edital. Você tem em média, sei lá, 5 minutos por questão. Tá? E aí depois eu vou ensinar no Pega Varetas, lá eu faço de forma específica para que você consiga organizar bem o seu tempo da prova, deixando as questões mais difíceis para o final, que são aquelas que dificilmente você pode acertar e grande maioria também vai errar. Então, isso aqui você vai pegar o tempo de prova e dividir pelo número de questões. É o tempo que você vai ter por cada questão. Então, se você, de repente, pega uma questão fácil, e aí você gasta, sei lá, 30 segundos na questão, então você já vai acumular esses 4 minutos e meio para uma questão mais complexa, tá bom? Olha só, essa tabela é legal você preencher para você organizar, né? A data da prova, o horário, a duração. Vou deixar também esse material lá para você poder imprimir. E 5 ideias importantes para levar desta aula. 2 componentes, sempre a parte pedagógica e o componente específico da sua disciplina. O formato, ela tem provas objetivas e discursivas, quando previsto, tem que olhar o edital. A objetiva, você vai organizar e a gente vai estudar o chamado Pega Varetas, aguarde a próxima aula. E a área, confira a licenciatura, os conteúdos oficiais. E aí eu vou ser muito sincero, a questão da área tem muito a ver já com o que você já tem de conhecimento prévio. O edital, você vai ver a estrutura, os critérios, e a partir disso tudo você vai fazer a sua estratégia, ok? Aguarda a próxima aula, consulta o edital, organiza os 2 componentes, estude com estratégia. E assim, queridos, meus caros professores, uma coisa importante que vocês precisam entender é: concurso público não é assim, saiu o edital eu começo a estudar. Você que vai entrar numa área de graduação agora para ser professor, uma licenciatura, desde já você tem que pensar já, caso você tenha o interesse de ir para o ensino público, para uma carreira pública concursado, como estatutário, desde o primeiro momento você tem que se dedicar a esse estudo para quando você terminar e se formar, você já tem um conhecimento prévio para fazer a prova. Então, se dedique desde o início da sua licenciatura, da sua graduação, e se você já é formado, comece a estudar agora, mesmo que não tenha nenhum edital que saiu ainda, mas todo ano você sabe que vai ter essa prova vai ser como o Enem todo ano, então já pega o edital do último edital, aí conforme você vai percebendo, o edital de 2025, 2006, você vai vendo vai tendo um corpo maior de quantas questões de determinado tema, quantas questões para discursiva, e aí você vai criando toda uma estratégia de estudo, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, eu vou ensinar um método Pega Varetas para que vocês aprendam a fazer de uma maneira estratégica a prova de vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima